E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem, galera? Estamos aqui para mais um vídeo e mais uma aula praticamente de economia aqui, dá para se dizer, no nosso quadrinho que eu dei o nome na última aula, Economista de Bairro. Para quem não sabe, eu vou deixar meu número aí na descrição. Eu sou primeiramente graduando em economia, estou indo para o quarto período. Próximo semestre, ou seja, janeiro, por aí, eu estou no quarto período já. Vai ter um vídeo só falando das cadeiras que eu vou pagar, minha expectativa para o quarto período. Vai ter um vídeo aí futuro. Também do artigo que eu sei já que eu vou ter que fazer agora nesse quarto período, meu Deus do céu. Mas enfim, fora isso, eu sou graduando em economia, como vocês já sabem, e eu dou aulas sobre economia para algumas pessoas. Algumas pessoas vêm falar comigo no WhatsApp, pedindo, Igor, me dá aula aí, não sei o que, pessoas que eu conheço próximo, eu tô abrindo um carrinho para todo mundo agora. Vou virar professor de mercado financeiro no geral. Se você precisa de ajuda com matemática também, a gente desenrola aqui. Então, basicamente, eu pego um tema de uma aula que eu dei ou que eu vou dar e passo aqui para o YouTube também, porque aí eu ganho de frentes. Ajudo vocês de uma forma mais simplificada, obviamente, porque não dá para eu tocar em todos os pontos que eu vou tocar com os alunos, porque vocês não iam assistir o vídeo. E também porque é um YouTube, não dá para me aprofundar tanto. E nas aulas eu me aprofundo. E hoje vamos falar sobre a taxa Selic. O que é a taxa Selic, como é feito o cálculo, os carambolas, tá ligado? Dá para se dizer. Só uma pequena ressalva. Eu vou dar essa aula ainda hoje. Eu estou gravando isso daqui no dia 20 de dezembro. Eu ainda vou dar essa aula hoje. E não vai ser só taxa Selic. Vai ter taxa Selic e um pouquinho de marcação a mercado. Porém, eu tirei marcação a mercado porque é algo complicado pra caramba para explicar no YouTube junto com a taxa Selic. Dá uma raiva. Eu tava montando os slides quase comendo meus ossos. E eu já sou puro osso, tá quase comendo meus próprios ossos. Então, eu tirei marcação a mercado daqui do vídeo, vai ser só taxa Selic. Quem sabe semana que vem eu faço mais um vídeo só sobre marcação a mercado. Aí vai ser um vídeo mais curtinho, porque eu não vou explicar tudo de marcação a mercado. Aí vocês querem demais de mim. Porque eu ainda não recebo daqui do YouTube. E o que é que você tem que fazer se você quer conteúdo de qualidade? Primeiramente, se inscrever no canal, ver o vídeo até o final e comentar qualquer coisa tá aí nos comentários. Total sinceridade. Comente qualquer coisa. Comente coisas sobre o vídeo, coisa interessante que você vê no meu cenário, tipo aquela placa do se inscreve e deixa o like, um saco azul ali, faz o que você quiser aí. Então, antes de tudo, vamos para a aula, tá, rapaziada? Deixa eu já compartilhar aqui minha tela com vocês e minha câmera travou. Deixa eu arrumar isso, né? Vocês acreditam a bosta que eu fiz? Ainda bem que dá pra voltar isso daqui, bicho. Na moral, que bosta que eu fiz, pô. Que bosta. Deixa eu apagar isso daqui, que eu. Deus abençoe quem inventou o Ctrl Z, meu irmão. Deus abençoe quem inventou o Ctrl Z, bicho. Deus abençoe, vocês estão me vendo, não? Deus abençoe quem inventou o Ctrl Z, porque eu não sei que bug é esse que dá aqui no meu OBS. A gente faz aqui as aulas ao vivo em cores, tá certo? Eu não sei que diacho de bug é esse que dá no meu OBS. Mas agora, o que é taxa Selic? Uma explicação sem mimimi nenhum. E vamos para cima, rapaziada. Deixa eu pegar só a canetinha aqui, porque eu gosto de pegar um apontador laser. Bora lá. Taxa Selic. O que seria a taxa Selic? Basicamente, você sabe que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Porém, Selic tem um nome, não é taxa básica de juros. A gente fala taxa básica de juros para simplificar. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, porque é basicamente a taxa que todos os bancos, tudo se baseia para fazer a custódia do seu capital. Como que um banco ganha dinheiro? Você me pergunta. A gente tem o índice lá de Basileia, se você é mais ativo em mercado financeiro, pesquisa sobre investimento, acho que você já está ligado. A gente tem o índice de Basileia que basicamente vê a saúde do banco, dá para se dizer. Como que o banco ganha dinheiro? Porque existe esse índice de Basileia. Simplesmente porque o banco ganha dinheiro pegando empréstimos com os investidores e pagando acima dos juros com esse sistema especial de liquidação e de custódia que é a taxa Selic, ou simplesmente os juros que eles botam em cima de tal investimento, quanto maior, maior o risco, e pegam esse dinheiro e usam para fazer empréstimos com esse dinheiro. Basicamente é isso que funciona, é como funciona o banco. E aí, o índice de Basileia basicamente dá a saúde financeira desse banco ou dessa instituição financeira
que você está emprestando dinheiro, que você está investindo, que não sei o que, basicamente é isso, tá certo? Então, basicamente, a taxa Selic baseia tudo isso. Hoje a Selic está em 15%, se a Selic está em 15%, os bancos vão cobrar uma taxa de juros para quando emprestam dinheiro, basicamente o dobro, o triplo. Eles fazem isso daí, porque sabem que precisam devolver 15% aqui e ter o lucro deles ali. Basicamente é assim que um banco ganha dinheiro. Quando a inflação sobe, a Selic sobe. Quando a economia precisa de estímulo, a Selic cai. Basicamente é aquele jogo. Quando a gente precisa aquecer a economia, a Selic está lá embaixo. Quando a gente precisa segurar a economia porque a inflação está subindo, a Selic lá em cima. Lembrando, tem um vídeo inteiro aí no canal sobre inflação, que foi o economista de bairro da semana passada, que explica um pouquinho como é o cálculo da inflação e por que que a Selic está tão alta hoje, comparando com as expectativas do mercado sobre o atual governo, sobre como que tá os gastos públicos e um monte de coisa. Por isso que a Selic está tão alta, tá certo? Ah, é a referência, sendo que é basicamente a referência para os juros de tudo que nem eu havia explicado para vocês. Empréstimos, financiamentos, rendimentos de títulos públicos e etc. Por isso que eu estou falando para todo mundo. Não é a hora de pegar empréstimo, filho. Eu não tem um Cadar, vocês conhecem o Cadar? Agradeço meu amigo Leonardo por ter me apresentado o Cadar. Tem frases que eu acho incrível. Não concordo com 70% das coisas que ele fala, mas tem frases dele que eu acho incrível. Não tá na hora, filho. Não tá na hora, filho. Calma, filho. Basicamente é isso. Não está na hora com juros altos, sendo que alta. Não está na hora de você comprar casa. Não está na hora de você financiar não sei o que. Está na hora de você segurar, investir um pouco mais do seu dinheiro. Em vez de você estar pagando parcela de não sei o que, segura, retém, vive aqui um pouquinho do coisado para investir o seu dinheiro e quando tiver mais juros cair, pau, é a hora certa. É hora de ir para o ataque, é hora de botar o Ronaldo Fenômeno em campo. Qual a função principal da Selic? É controlar a inflação para que ela se mantenha perto da meta. Atualmente a meta no Brasil é 3%, com a tolerância de mais ou menos 1,5 pontos percentuais. Igor, de onde que você tirou essa fonte? Foi da sua bunda? Não, foi da Agência Brasil, que normalmente faz esses cálculos. O ideal hoje de inflação para o Brasil, por todas as coisas que vem acontecendo, o ideal seria ter 3%. A gente vai fechar o ano com uns 4,5% mais ou menos aí em dezembro. Bora lá. Como a Selic é definida? Muita gente acha que é um cálculo que o Copom usa para definir a Selic. Deixa eu pegar isso aqui. Um cálculo x igual 2 sobre 2. Não, não tem um cálculo, não é uma equação Selic igual x vezes y vezes z. Não. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, decide a taxa Selic analisando várias variáveis: inflação atual esperada, expectativa com o mercado, crescimento econômico do país, situação externa do país, como está o câmbio, o risco fiscal que aqui envolve os gastos do governo, tá certo? Então, basicamente, é algo que tem um cálculozinho sim que eu vou mostrar para vocês, mas é basicamente algo que é basicamente, tô falando muito basicamente, é muito redundante. É como que eu posso dizer? Envolve expectativa, envolve a psicologia por trás do que está se esperando para a situação fiscal, a situação macroeconômica de determinado país. É isso que acontece, é assim que a taxa Selic é calculada. A gente tem um cálculo para tentar entender basicamente essa lógica, que eu vou mostrar já já, como eu já falei, mas no geral é algo mais psicológico, entre muitas aspas. Seguindo, como a taxa Selic é definida? No discurso acadêmico, usa-se até usa algumas regras, como a regra de Taylor, e modelos como o samba, para estimar um ponto de partida de onde a Selic pode chegar. Mas a decisão final política e econômica, baseada em julgamento técnico e projeções. É algo muito mais que eu diria psicológico, com base em padrões que eles veem que acontecem microeconomicamente falando, para definir a taxa Selic, tá certo?
Uma das formas que a gente usa para tentar prever a taxa Selic, entre muitas aspas, é a regra de Taylor, que basicamente é esta desgraça aqui que eu tive que pedir para o ChatGPT que faz uma imagem para facilitar. Que basicamente isso daqui significa taxa de juros, ou seja, isso daqui é a taxa de juros, a Selic atual, igual juros real neutro. Aí bota inflação corrente ou esperada. Aí esse simbolozinho aqui, grego, essa letrazinha grega aqui maravilhosa, é o peso da reação à inflação. Normalmente 0,5% já está aqui bem explicado. Aí vezes, abre parênteses, inflação observada, que basicamente inflação atual, menos meta da inflação, 3%, como é do Brasil, mais letra grega beta novamente aqui, que é o peso da reação ao ciclo econômico, que você só precisa decorar que é 0,5. Apareceu letra grega na fórmula de Taylor. O que é, Igor? Bota 0,5. Por quê? Não sei. Não, brincadeira, eu sei, mas eu não vou explicar. Aí, vezes, abre parênteses, PIB efetivo e PIB menos PIB potencial. Basicamente, a regra de Taylor é isso, a gente calcula isso. Como que aplica? Vão te dar um textinho quando você estiver fazendo sua provinha, explicação aqui para sexto ano. Porque quando você é sétimo ano, que começa a ver letra na matemática, você vê um X ali e você entra em desespero. Que número é o X? Você tem que descobrir. Mas tem coisa em regras matemáticas que vão dar no enunciado. Basicamente, no enunciado vai ter tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você pega tal coisa, aplica na fórmula e faz. Só faz, aí você faz matemática. Entendeu? Basicamente, isso aqui é matemática, formulazinha. Eu tô doido porque tem gente que reclama disso daqui, bicho. Eu ficava. Quando eu era sétimo ano, eu ficava pé da vida, bicho. Porque tinha uns negócios de tipo, o exemplo da fórmula. Vocês conhecem a equação de segundo grau, né? Que basicamente é x ao quadrado, aí x. Na verdade é a ao quadrado, se eu não me engano, é a ao quadrado, aí b x, ax ao quadrado, na real, bx e c. Aí o pessoal ficava perguntando, diabos é A ao quadrado, não sei o que, vai dar na boa equação, vai dar na questão, imbecil. Vou ficar pé da vida, bicho. Ficar pé da vida. E tem um modelo samba que eu não vou mostrar porcaria de cálculo nenhum desse modelo, porque é um modelo do inferno, bicho. Isso aqui é um modelo que foi o próprio capeta que produziu, para vocês terem ideia. O samba significa Stochastic Analytical Model with a Bayesian Approach. Não sei falar inglês, esse é um modelo do capeta, como eu já falei. Não é uma fórmula única. Ou seja, não é que nem tipo regra de Taylor, que é isso daqui acabou. Não, isso daqui são várias fórmulas em sequência. É um sistema DSGE. Mas o coração dele tem três blocos específicos que a gente tem que calcular. Curva IS, que é a curva da demanda agregada, curva de Phillips novo-keynesiana, que eu expliquei no último vídeo do Economista de Bairro. Vou deixar o link aí no cardzinho, clica, tá certo? Aí tem regra de política monetária, e uma pequena observação aqui, que é um outro bloco bastante importante, que a gente basicamente especula em tudo, que é a expectativa de inflação sobre o país. Não vou endoidar, não vou mostrar a fórmula, tá ligado aquele meme? O caba vai endoidar? Eu não vou endoidar, já endoidei demais, principalmente no trabalho. Mas bora lá. Como calcular o efeito da Selic com o tempo? Irmão, outra fórmula simples, você que faz economia, contabilidade, que você conhece a cadeira matemática financeira. Basicamente, isso daqui é o que o Thiago Nigro ensina. Isso aqui é o que o Thiago Nigro ensina. E o Bruno Perini também. Como calcular básico de juros compostos com a Selic. Formulazinha que se aprende na escola. Vamos lá. VF igual VP vezes 1 vezes I sobre N. O N era para estar em cima. Que basicamente é valor futuro igual valor presente vezes I vezes taxa Selic atual elevado ao número de períodos. Se a Selic... cadê o mouse, velho? Perdi o mouse.
Tá aqui. Se a Selic anual for de 15% ao ano, ou seja, em percentual 0,15, e você investir R$ 10.000 por um ano, a gente botaria 10.000 vezes um mais zero, aqui era para ter uma vírgula, mais 0,15 elevado a um. Ou seja, vamos ter no final desse período de um ano R$ 11.500, com R$ 1.500 de juros. E outra regra básica da matemática financeira. Se a taxa está em anos, a gente vai ter que calcular o número de períodos em não, em semanas não, imbecil, em anos. Ai, vão brigar muito comigo depois disso. Ai, se a taxa tá em meses, a gente calcula em meses. É o básico, tá certo? O básico que a gente aprende na escola. Eu tô muito sem paciência nesse vídeo, pai. Bora lá. Previsão da taxa Selic até dezembro de 2027. Vamos fazer a mesma coisa que eu fiz no último vídeo. Como eu já falei, eu estou recomendando esse vídeo até o final da minha vida nesse vídeo que eu estou gravando. Que é muito bom você assistir, porque foi um vídeo muito top. Foi um dos melhores vídeos que eu já gravei sobre inflação, explicando cada ponto, velho. Então eu recomendo você assistir. Então vamos agora fazer um cálculo da previsão da Selic até dezembro de 2027. Com inflação prevista, que a gente tem que usar no cálculo, eu vou usar o resultado da inflação prevista para dezembro de 2027, que eu fiz calculando por esse vídeo daqui, que no vídeo deu 4,9%. Por que deu 4,9%, Igor? Meu Deus! Vê o vídeo, assista esse vídeo daí. O Brasil vai acabar calculando o futuro da inflação no Brasil. É um vídeo para você assistir, meu irmão. Então, bora lá. Previsão da taxa Selic, novamente até dezembro de 2027. Quais são as premissas que a gente tem? A inflação vai estar ao redor de 4,9% ao ano em dezembro de 2027. O Banco Central vai querer convergir para a meta de 3% no horizonte de médio prazo. E as expectativas, que a gente sempre tem muito isso quando vai calcular tanto Selic quanto inflação, as expectativas de mercado apontam início de corte em 2026, em uma redução gradual. A gente vai ter a reunião do Copom mais ou menos por volta do dia 21 de janeiro, se eu não me engano, é 21 ou 23 de janeiro, a primeira reunião do Copom de 2026. Creio eu que vai se manter em 15%, porém, a partir da segunda reunião do ano do Copom, depois de 45 dias, creio que vai começar a ter um corte gradual, uma redução gradual da taxa Selic, tá certo? Porque as expectativas não estão melhorando com o mercado e tudo aponta para esse corte. Se eu fosse fazer uma previsão da Selic para o ano que vem, creio que vai ser isso. Mas nossa previsão é para 2027. Então, bora lá. Qual o cálculo que a gente usa para isso? A gente vai usar a regra de Taylor? Não, porque quando eu fui fazer esse slide, eu fiquei com uma preguiça arretada do caramba. Então, vamos fazer um negócio mais simples, que é basicamente Selic igual inflação esperada mais juros reais. Quanto ao tal juro real no Brasil? O juro real confortável para o Banco Central é em torno de 3% a 4,5%. Esse é o juro real no Brasil esperado, um juro confortável. A gente vai usar essa média aqui. Abaixo disso, o Banco Central entra em pânico. O Banco Central fica já soltando os cabelos. E vamos usar 4% de juro real, porque é realista, fica no meio termo dentre os dois. Eu estou um pouco me ferrando se você vai gostar ou não. Vou fazer a explicação mais simples, só para você entender. Lembrando, né, isso daqui como forma educativa, tá certo? Então vamos lá, vamos usar 4% de juros real, que é meta realista, conservadora e coerente com o histórico do Brasil. Vamos lá. Selic nominal. Vamos calcular primeiro a Selic nominal, que a gente vai pegar a expectativa da inflação de 4,9% mais 4% com juros real, 8,9%. Ou seja, a Selic, Igor, no ano vai ser 8,9% lá em dezembro de 2027. Não, essa é a Selic de equilíbrio para a inflação de 4,9%. Porém, entretanto, todavia, há uma realidade brasileira que a gente precisa fazer uns ajustes. O Brasil nunca fica no equilíbrio por alguns motivos. O fiscal do Brasil é completamente instável. Expectativas no Brasil, quando tá bom, tá ruim, são totalmente frágeis. O BC prefere errar
Acreditem, o Banco Central prefere errar para cima do que errar para baixo, porque se errar para cima, tá no lucro, se errar para baixo, a gente se ferra. Então, o Copom costuma botar um colchão de segurança. Um colchão típico, normalmente que o Copom utiliza, é 0,5 a 1 ponto percentual. Basicamente, a gente vai usar essa margem aqui agora. Então, bora lá. Qual a Selic final projetada com os ajustes? Vou usar um colchão de segurança de 0,6%. Igor, por que 0,6%? Porque minha mãe quis. Eu virei ali para minha mãe e perguntei, fala um número entre 0,5 até 1%. Aí ela, 0,6. Foi por isso que eu botei 0,6. Então, bora lá. Porque em 2025 a Selic está em 15%, com a inflação em 4,6%, na real é 4,36%, mas meios práticos 4,6%. Mas em 2027 pode estar 9,5%, segundo seu cálculo, Igor, com a inflação de 4,9%, segundo a sua própria previsão. Você é burro? Você é um imbecil? Você calculou errado? Não. O Banco Central não reage à inflação atual. O Banco Central não quer reagir à inflação de 4,36% atual, porque o Banco Central está com medo da inflação futura que pode vir de uma inflação grande, ele quer se segurar agora. A inflação atual observada está em 4,6%, 4,36%, mas bota 4,6%. Então ele está com medo. Ele tem as expectativas estão completamente desonradas atualmente com o atual governo. Estão gastando muito. O mercado não confia que o atual governo vai segurar gastos. O governo não provou que consegue segurar gastos. Só está gastando, 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 gastando. Em uma hora, a conta chega. E a conta chega na inflação, porque vai começar a imprimir mais dinheiro. O fiscal com esse governo tá uma bagunça absurda. E o histórico recente do Brasil, a gente pega de 2021 para cá, tá uma inflação alta que só a bexiga. Então, o Banco Central, vou te contar esse segredo, porque a Selic tá tão alta. O Banco Central tá com medo. Tá com medo e a gente se aproveita quando ele tá com medo para investir, mas aí é para outro vídeo. Por isso que tá tão alta a Selic. Em 2025, o juro real é absolutamente alto, porém está alto de propósito porque o Banco Central está com medo. O juro real em 2025 é basicamente a taxa Selic menos a inflação, 10,4%. Isso é juro real de um país traumatizado. Não é algo normal, não está em um ponto de equilíbrio. O Banco Central ativou o pânico, ativou o botãozinho no quarto do pânico e está querendo aqui ó, sair. Então apertou lá o botãozinho e ficava lá, socorro, meu Deus, Trump! Trump! Não, não fica chamando Trump, mas é só vocês entenderam minha zoação com o Bolsonaro, espero eu. Trump! Socorro, Trump! Tá tipo assim o Banco Central. O que justifica esse exagero em 2025? Credibilidade com o país, com o atual governo está completamente baixa, fiscal instável, expectativas da população sobre tudo estão desoladas, desancoradas. O resultado, a Selic vai lá em cima. Porém, lembrando, tudo que eu falei aqui para dezembro de 2027 é uma expectativa com algo comum acontecendo no Brasil. Então, com essas expectativas em 2017, com o próprio cenário que eu montei, vamos pegar aqui, inflação em 4,9%, provável Selic em 9,5%, um juro real de 4,6%. Isso aqui é Brasil funcionando em modo menos caótico. Tem um vídeo ótimo que eu explico sobre queda de inflação, mas das coisas continuarem alta, tudo mais, envolvendo curva de Phillips, vou deixar aí no cardzinho também. Mas é algo que dá para se usar aqui para explicar. Ainda é juros altos? Sim. Ainda é juros, ainda é país emergente? Com plena certeza. Mas não é modo pânico, é controle. O nome disso é controle com os dados apresentados e com todo o cenário que eu mostrei. Resumo em 2025, inflação de 4,6%, Selic em 15%. Motivo, medo, desconfiança, um trauma absurdo, juro real, insano. Banco Central, segundo meu amigo ChatGPT que eu joguei para ele, tá tipo assim, prefiro exagerar do que perder o controle. O Banco Central tá tipo isso hoje. Em 2027,
cenário que eu criei no último vídeo. Uma inflação de 4,9%, uma Selic prevista de 9,5%. O motivo, expectativas mais ancoradas, mais felizes, juros real alto, porém um juros racional. O Banco Central, posso respirar, posso dar uma diminuída, dar uma segurada, mas sem ferrar tudo. Tudo isso, todo esse cenário que eu criei lá para dezembro de 2027, vai depender completamente das eleições de 2026. E eu estou jogando isso imaginando que o PT não vai estar mais no poder, que vai ter uma expectativa boa daqui para frente, tá certo? Por isso, então, bora filosofando aqui. Uma frase que eu escrevi aqui. Selic de 2025 reflete desconfiança e necessidades de ancorar expectativas, enquanto a Selic projetada para 2027, segundo Igor Rafaelo, reflete um cenário de maior previsibilidade, mesmo com inflação basicamente semelhante, um pouquinho mais alta. E, bom, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Um vídeo onde eu expliquei um pouquinho mais sobre a taxa Selic. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido alguma coisa. Já anotou? Anota aí, viu? Anota, tá bom? Anota. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Tamo juntasso, família, e fui! Falhou!